Fala galerinha, estamos passando aqui para falar um pouco para vocês sobre direito de vizinhança. Bom, os direitos de vizinhança são a parte do direito civil que dispõe sobre algumas limitações ao uso pleno da propriedade, especialmente com relação aos vizinhos, visando reduzir ao máximo os conflitos que possam existir entre eles. Inclusive, tem previsão legal nos artigos 1277 do Código Civil até o 1313. O proprietário ou possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocados pela utilização da propriedade vizinha. Ou seja, ele tem o direito de fazer cessar as interferências porventura de barulho, de algo que incomode a saúde e perturbe o sossego da sua propriedade. O proprietário ou possuidor tem direito a exigir do dono do prédio vizinho a sua demolição ou a reparação deste imóvel, na hipótese de ele oferecer uma ruína, ou seja, que o prédio esteja prestes a cair, por exemplo, bem como que ele preste uma caução pelo dano iminente, ou seja, ele pode também ajuizar uma ação pedindo uma caução com base na previsão de que aquele imóvel possa cair e vir a prejudicar o vizinho. O artigo 1272 diz que a árvore cujo o tronco estiver na linha divisória dos muros presume-se a pertencer em comum aos donos dos prédios confinantes. De uma das perguntas muito quistas pelas pessoas da sociedade em relação à vizinhança. Por exemplo, uma árvore que interpassa o muro de outro vizinho. Eu posso cortar os galhos dessa árvore? Bom, se a árvore interpassa seu muro, o código nos diz no artigo 1284, nos diz que os ramos de árvore que ultrapassem o limite do terreno onde estiverem poderão ser cortados pelo dono do terreno invadido. Ou seja, se o galho da árvore do seu vizinho invadiu sua propriedade, está passando do seu muro, você pode e até deve, com toda respaldo ambiental legal, estar fazendo a poda e se caso esteja interferindo no seu terreno, você esteja fazendo a manutenção dessa árvore. Em relação às frutas, de quem é a fruta? Nesse mesmo caso, o artigo 1284, seguindo, nos diz também que os frutos caídos de árvore do terreno vizinho pertencem ao dono do solo onde as frutas caem. Ou seja, mesmo a árvore, o tronco da árvore pertencendo ao terreno do seu vizinho, se o fruto cai no solo da sua casa, este fruto pertence a você. A passagem forçada evita que um terreno fique sem acesso às vias públicas, nascentes ou portos. Para isso, o Código Civil possibilita requerimento de forçar a passagem, abrindo o caminho mais fácil possível no terreno do vizinho. O pedido é feito ao juiz de direito, que definirá uma indenização pelo prejuízo causado pela mudança na propriedade. Um exemplo disso é uma linha de trem que passa no terreno de algum proprietário. Outra garantia é o acesso a serviços de utilidade pública, como abastecimento de água, coleta de esgoto, energia elétrica e internet. O procedimento é similar à passagem forçada, com a indenização pelo prejuízo causado a ser paga ao dono do terreno. Além disso, o proprietário pode exigir a realização de obras de segurança, caso a passagem gere riscos. O uso das águas. O Código Civil se preocupou ainda com o uso das nascentes, rios, aquedutos e outras vias de acesso à água. Na prática, vários pontos precisam ser observados: a proibição de poluir as águas, possibilidade de construir canais para receber água,
regras sobre barragens, proibição de desviar o curso natural das águas, o princípio também de limites entre prédios e direito de tapagem. Outro tópico de direito de vizinhança é a delimitação dos limites das propriedades. Nesse ponto, o Código Civil regulamenta a participação de ambos os vizinhos nas divisórias, como a prática de usar muros, cercas e valas. Também tem o direito de construir. Encerrando o capítulo, a legislação civil traz a regulamentação das construções. Na prática, o Código Civil autoriza reformas e acréscimos às propriedades, desde que respeitadas as normas administrativas, que costumam ser definidas pelos municípios, e os direitos dos vizinhos. Entre os pontos mais importantes, existe a proibição de abrir janelas, terraços ou varandas a menos de 1,5 m da propriedade do vizinho. Além disso, não é permitido construir de modo a despejar água no prédio alheio. Depois disso tudo, nós vemos a importância desse assunto. Criar procedimentos para restringir a propriedade, reduzir conflitos entre vizinhos, evitar o exercício das próprias razões e educar ambas as partes. Olá, turma! Vamos dar início ao nosso vídeo, começando a falar sobre condomínio geral. Condomínio é o exercício do direito de propriedade por 2 ou mais pessoas sobre uma mesma coisa. Ou seja, entre essas 2 pessoas ou mais, existe uma relação de condomínio. É muito comum que 2 ou mais pessoas, através do exercício da autonomia da vontade, citam-se à vontade para dividir os direitos sobre determinado bem. Vamos ver a seguir que essa relação de condomínio ela pode decorrer da vontade das partes ou da vontade de terceiros, ou até mesmo de determinação pela própria lei. A relação de condomínio ela exige uma comunhão entre as partes, seja nas obrigações, seja nas despesas, seja na divisão das tarefas, dos benefícios. Vamos ver a seguir as classificações a respeito das relações de condomínio. Veremos que, a depender da espécie de condomínio, os efeitos podem ser diferentes também. A espécie mais comum de condomínio que nós temos é o convencional ou voluntário, que é quando 2 ou mais pessoas optam por ter aquela relação de condomínio, dividindo e prevalecendo a comunhão entre eles, seja a respeito das obrigações, das benfeitorias, das tarefas, dentre outros. Ou seja, essas pessoas exercem os 4 poderes inerentes a essa propriedade em conjunto. Existe também a espécie do condomínio incidente, fortuito ou eventual, que é justamente aquele condomínio que é imposto por força de terceiro, ou seja, como por exemplo em um contrato de doação ou um testamento, em que uma terceira pessoa transmite para mim e para outros o direito sobre aquele bem. Ou seja, eu me encontro no exercício de condomínio com essas outras partes, incidentalmente, eventualmente. Nessa classificação, há uma grande possibilidade de que essa relação de condomínio seja extinta, por não ser algo que partiu da própria vontade, possa ser que não exista entre esses condôminos uma relação de comunhão de interdependência. Então, muitos acabam optando pela extinção dessa relação de condomínio. Temos também a classificação de condomínio legal, necessário ou forçado, que é quando a lei me impõe a dividir aquele bem com outra pessoa. Como, por exemplo, uma cerca que divide 2 propriedades rurais. Essa cerca será de propriedade de ambos os proprietários ali daqueles bens. Agora iremos ver quanto ao objeto, que pode ser universal e particular ou singular. Se eu estiver me referindo a uma propriedade e que em sua totalidade todos podem usufruir de acordo com o seu quinhão ou cota-parte, estamos falando aí de um objeto universal. Em se tratando do condomínio particular e singular, pego como por o exemplo o citado anteriormente em relação à cerca. É um exemplo específico sobre um condomínio particular ou singular,
onde a relação de condomínio se restringe apenas à cerca. Então, os pastos, a propriedade em si será individual de cada um, sendo dividido apenas o direito ali, restringido apenas à cerca. Quanto à sua necessidade, o condomínio ele pode ser ordinário ou transitório e permanente. O ordinário ou transitório é aquele que atende às necessidades dos condôminos enquanto houver conveniência, enquanto houver necessidade. Agora, às vezes, a necessidade ela pode ser uma necessidade permanente, como, por exemplo, uma parede meia. Aquela parede, enquanto ela existir, não há do que se falar em extinção da relação de condomínio. Enquanto ela existir, enquanto essa edificação existir, prevalecerá a relação de condomínio. Um exemplo de relação de condomínio ordinária ou transitória é um casal que esteja ali se separando em comunhão parcial de bens. Ou seja, eles, por enquanto, possuem uma relação de condomínio, até que seja conveniente. Ao decidirem se divorciarem, a maioria das vezes optam pela extinção dessa relação de condomínio. Temos também o condomínio quanto à sua forma. Ele pode ser pró-diviso ou pró-indiviso. A classificação pró-indiviso e pró-diviso, ela segue a mesma linha da composse. Então, nós veremos a seguir a classificação da composse pró-indiviso. Essa classificação, por exemplo, nós temos uma propriedade em que teremos 3 proprietários. De fato, juridicamente, conseguimos ver uma divisão. Cada um é dono de uma cota à parte. Porém, vendo como um todo, cada um tem o direito de explorar a totalidade do bem. Não há uma divisão expressa. Já a composse pró-diviso, ou seja, a relação de condomínio pró-diviso, eu consigo enxergar de fato a divisão daquela propriedade. Ou seja, o proprietário ali ele não tem mais direito de explorar o bem em sua totalidade, e sim apenas a sua parte ali, respeitando a divisão entre os condôminos. Direitos e deveres dos condôminos. Bom, tendo como proprietários 2 ou mais pessoas daquele bem, não tendo eles o direito de explorar a totalidade, eu vou compreender que cada um possui a sua cota ideal, a sua cota parte ideal. E como saber qual seria a cota ideal desses condôminos? Eu vou pegar o título constitutivo desse condomínio e observar através dele. Ou seja, eu vou observar a escritura pública desse condomínio para observar a cota ideal de cada condômino. E aí a gente precisa compreender que para ser condomínio não necessariamente as cotas ideais precisam ser iguais entre os proprietários. Um proprietário pode ter ali como propriedade uma cota maior do que outro. Relações internas, consortes entre si. Sobre as relações internas, faremos algumas divisões dos artigos para abordar melhor a respeito desse assunto. Artigo 1314, parágrafo 1 do Código Civil. Cada consórcio pode usar da coisa conforme seu destino e sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão. Parágrafo 2º. Cada condomínio pode aliar, ou seja, alienar, vender sua cota ideal à respectiva parte indivisa, respeitando o direito preferencial reconhecido aos demais consortes. Ainda no artigo 1314, em sua parte final, diz que cada consorte tem o direito de gravar a parte indivisa. Gravar, nesse caso, significa deixar a sua parte como garantia, por exemplo. No artigo 1318 do Código Civil, diz que, se um dos comunheiros contrair dívida em proveito da comunhão e durante ela, responderá pessoalmente pelo compromisso assumido, mas terá contra os demais
condôminos ação regressiva. Sobre as relações externas, o artigo 1314 traz também que cada condômino pode reivindicar de terceiro coisa comum independentemente, sem consentimento dos demais. Ainda, a nenhum condômino é lícito, sem prévia anuência dos outros, dar posse, uso ou gozo da propriedade a estranho. Quanto à administração do condomínio, todos os condôminos podem exercer essa função ao mesmo tempo ou, em consentimento ali entre os condôminos, nomear uma pessoa para administrar o condomínio ali em sua totalidade. Ainda com a anuência de todos os condôminos, com o consentimento de todos ali, pode-se contratar outra pessoa para a administração, um terceiro de fora para a administração desse condomínio. Quanto à extinção do condomínio, ela é possível sempre que um dos condôminos não tem mais interesse em permanecer nessa relação de condomínio, ou seja, quando não é mais conveniente a um dos condôminos. Ou seja, para que haja extinção desse condomínio, basta que apenas um deseje. Essa extinção de um condomínio, ela pode ser de forma amigável ou pela via judicial. Então, o Código Civil ele vai nos guiar em relação a essa extinção de condomínio. A expressão condomínio edilício é utilizada no Código Civil brasileiro para se referir aos condomínios verticais, como os prédios, os condomínios de edifícios, também para os condomínios horizontais, que são conhecidos como os condomínios residenciais. O condomínio edilício é presente ali no artigo 1331 até o 1358 do Código Civil. Se diferencia do condomínio comum, presente no artigo 1314 ao 1330, pois há partes comuns e partes exclusivas. Ao passo que o condomínio comum existe multiproprietários, onde todos detêm a propriedade comum, sem individualizações. Desta forma, no condomínio edilício pode haver em edificações partes que são propriedades exclusivas e partes que são de propriedade comum dos condôminos. As partes suscetíveis à utilização independente, tais como apartamentos, escritórios, salas, lojas, sobrelojas, e as perspectivas, frações ideais ao solo e nas partes comuns, sujeitos-se à propriedade exclusiva, podendo ser alienada e gravada livremente pelos seus proprietários, exceto os abrigos para veículos que não podem ser alienados ou alugados para pessoas estranhas, além do condomínio, salvo autorização expressa na convenção. E para que a venda desse imóvel seja viável e segura, a instituição de condomínio deve ser realizada no cartório de registros de imóveis e competentes, como estabelece no artigo 934 do provimento, número 260, e se houver mais de 6 unidades, também deverá ser registrada a convenção de condomínio, prevista no artigo 1333 do Código Civil. Esta convenção do condomínio ou convenção condominial é o documento que faz surgir o condomínio edilício, e ele, para ser constituído, precisa da aprovação de 2/3 da fração ideal do condomínio, não de proprietários. Cada imóvel vai ter poder de voto. Esta convenção, uma vez aprovada, tem força coercitiva. Essas regras e normas serão obrigatórias e precisam ser cumpridas sob pena de responsabilidade na próprio Código Civil. Também vamos falar um pouco sobre como deve ser feita a administração de um condomínio edilício. Ele tem a figura do síndico, que tem várias funções, pois ele é o representante do condomínio. Também temos assembleias ordinárias e assembleias extraordinárias. A assembleia é a forma pela qual os condôminos decidem assuntos relacionados ao condomínio. A Assembleia Ordinária é realizada uma vez por ano, mediante convocação do síndico, de acordo com o artigo 1350 do Código Civil. Está expresso: convocará o síndico anualmente reunião da Assembleia dos Condôminos na forma prevista na Convenção, a fim de aprovar o orçamento das despesas, as contribuições dos condôminos e a prestação de contas, e eventualmente eleger seu substituto e alterar o regime interno. Já a Assembleia Extraordinária é realizada em qualquer tempo,
podendo ser convocada pelo síndico e pelos condôminos. Utiliza a mesma regra de 1/4 dos moradores, como retratado no artigo 1355, caso seja necessário refazer o sistema de iluminação, aparecer rachaduras na fachada do prédio. Nesses casos, uma assembleia extraordinária pode ser convocada.